A paz do Senhor, queridos. E nós queremos ministrar hoje sobre a identidade da missão. Nós temos que ser identificados com a missão. Então, vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 15 de João, no versículo 16, que está escrito: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Amados, há uma missão que Deus entregou à igreja, entregou a esta igreja, entregou a todos aqueles que são lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Porque Jesus, Ele não morreu em vão na cruz do Calvário. O livro de Isaías, no capítulo 53, declara que Jesus, ao morrer na cruz, Ele tinha plena certeza, plena convicção de que a sua entrega redundaria em uma colheita sem limite para o seu Deus, para o seu Pai, para o reino dos céus. Ele mesmo declarou que se o grão de trigo caindo na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Então Jesus, como trigo, Ele morreu, Ele se entregou na cruz, Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Com que finalidade? De atrair muitos frutos a Ele. A Bíblia declara que Jesus era o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Então, a missão de Jesus tem um propósito. A missão que Deus nos entregou através de Jesus Cristo tem um propósito. Jesus morreu para nos salvar. Jesus morreu para nos dar vida eterna. Jesus morreu para quebrar a parede de separação que havia entre nós e o nosso Deus. Jesus morreu para atrair a Ele. Atrair através do seu amor a todos nós. Então, Jesus tem um fruto na Paraíba. Jesus tem uma colheita grandiosa neste estado da Paraíba. Mas Jesus tem uma colheita grandiosa em Campina Grande. Mas Jesus também tem uma colheita grandiosíssima em todo o Nordeste. Jesus tem uma colheita maravilhosa em todo o Brasil. E queridos, nós precisamos ser consumidos por esta verdade do Evangelho. Nós não podemos achar que essa história de que vai haver uma colheita abundante, ela não funciona. Não, meus amados. Cristo não morreu em vão. A palavra de Deus não volta vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo pela qual foi designado. Então você foi escolhido para frutificar. Deus não nos escolheu para sermos
infrutíferos. Deus não nos escolheu para sermos estéreis. Deus não nos escolheu para que sobre nós seja lançada a maldição que Jesus lançou sobre a figueira que não produziu frutos. Eu e você fomos chamados a frutificar. Eu e você fomos chamados a brilhar como luzeiro no meio de uma geração corrompida e perversa. Eu e você fomos chamados a compartilhar com outros o Evangelho de Jesus Cristo. Então essa escolha foi uma escolha do céu a você. Essa escolha foi uma escolha sobrenatural. Essa escolha não dependeu da sua mãe nem do seu pai. Esta escolha foi um ato do amor de Deus para com você, para comigo, quando Ele entregou Jesus para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Então, meus queridos, você foi escolhido para cumprir a grande comissão. Eu fui escolhida para cumprir a grande comissão. Esta igreja foi escolhida para cumprir a grande comissão. Se você nasceu de novo, se você tem o seu nome escrito no livro da vida, se você é um salvo, você faz parte deste pelotão que foi escolhido pelo Deus Todo-Poderoso para cumprir a grande comissão. Você diz amém? Amém? Então vamos aqui. Se você foi escolhido, você foi convocado. 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 A grande comissão é uma convocação. Não é uma meramente escolha, mas é uma convocação. Convocação do Senhor da igreja. Convocação do Salvador. Convocação daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Convocação daquele que conquistou cada grão de areia do planeta Terra para Deus, quando derramou o seu próprio sangue ali na cruz, e através do seu próprio sangue comprou para o nosso Deus homens que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então a colheita que pertence a Jesus em Campina Grande já foi comprada pelo sangue de Jesus. Não existe ninguém nessa Campina Grande, não existe ninguém na nação brasileira, não existe ninguém na Paraíba que não tenha sido comprado pelo sangue de Jesus. Mas infelizmente nem todos sabem que foram comprados pelo sangue de Jesus. Por esse motivo, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele passa 40 dias e 40 noites com seus discípulos, com aqueles que disseram sim a Jesus, com aqueles que creram em Jesus, com aqueles que foram transformados pelo poder da cruz, com aqueles que nasceram de novo. Jesus passou 40 dias consolidando os seus discípulos, consolidando a sua igreja, trazendo fortalecimento, edificação, fazendo-os recordar aquilo que ele já tinha ensinado, porque ele partiria para o céu, ele voltaria para a presença de Deus, mas ele deixaria na terra uma igreja capacitada com o seu poder. Ele deixaria na terra uma igreja
revestida de unção, revestida de graça, revestida de sabedoria, revestida de inteligência, revestida de ousadia, que faria a obra que Ele comissionou esta igreja a fazer. E é justamente no Monte das Oliveiras, de onde Ele partiu para a presença do Pai, para estar na glória com o Pai. Ele dá essa comissão. Ele convoca os seus 500 discípulos ali presentes, para que eles fossem pelo mundo inteiro, a começar em Jerusalém, fazendo discípulos de todas as nações. Então, convocar, meus irmãos, é chamar ou convidar para que se efetue uma reunião formal ou oficial em local com um fim determinados. É solicitar a presença ou a participação em encontro informal. É fazer reunir. É solicitar imperativamente para prestar determinado serviço. Então, convocar é aquilo que o exército faz, é aquilo que as forças armadas fazem. Convoca não é um mero convite, é uma convocação. E atrás da convocação está um imperativo. E quando um militar é convocado, ele não pode dizer não. Ele não pode dar desculpas. Ele tem que atender à convocação. E Jesus nos convocou para que realizássemos a sua obra. Jesus nos convocou para fazer a missão, fazer discípulos de todas as nações. Agora, para que eu e você participemos desta missão, nós precisamos nos identificar com esta missão. Porque quando nós não nos identificamos com a missão, nós não realizaremos a missão. Por isso que muitos crentes não fazem a missão do pregar o evangelho, porque não se identifica com esta missão que Deus concedeu, que Deus impôs à sua igreja, que Deus impôs aos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Identidade, meus irmãos, é um conjunto de características que distingue uma pessoa ou coisa, e por meio das quais é possível individualizá-la. Então, eu preciso ter uma identidade. Você precisa ter uma identidade. Quem é você em Cristo Jesus? O que Deus quer para você neste tempo presente? Com que propósito Deus te chamou? Por que você está aqui nesta igreja? O que Deus quer de você neste lugar? Você já se identificou com a missão desta igreja? Você já se identificou com a missão de Jesus? Você já afirmou que o evangelho de Jesus é o seu evangelho? Que a missão de Jesus é a sua missão? De que você viverá para fazer a vontade de Deus, custe o que custar, não importa o preço a pagar, a vontade de Deus será cumprida na sua vida? Irmãos, é isso que Deus quer, é isso que Ele deseja. Então,
Eu preciso, você precisa ter a consciência de que foi convocado, de que você precisa se identificar com esta missão que foi dada pelo Senhor. E outra palavrinha interessante é a palavra missão. Missão é um encargo, uma incumbência, um propósito, é uma função específica que se confere a alguém para fazer algo, é um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. Então, o apóstolo Paulo, ele era tão identificado com a missão que Deus lhe entregou, que ele se sentia obrigado a realizar esta missão. Ele dizia: sobre mim pesa esta obrigação. Ele se sentia obrigado a pregar o evangelho. Ele recebeu esta missão como um encargo divino. E ele impunha sobre ele um ai. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Eu vou sofrer as consequências de não obedecer à missão que Deus me confiou. Eu vou sofrer as consequências de ignorar os perdidos, de não levar aos perdidos a salvação, de não mostrar ao perdido quem é Jesus, de não levar aos povos o conhecimento da verdade, a fim de que esses povos possam tomar uma decisão ao lado da verdade. Então o apóstolo Paulo sabia que havia consequência se ele não pregasse o evangelho. Havia consequência, pessoas iriam se perder por toda a eternidade sem Cristo, e ele iria sofrer as consequências, porque o sangue daqueles que ele deveria pregar e não pregou, cairia sobre eles. E a gente, amados, a gente precisa ter essa consciência. Quantas vezes nós encontramos pessoas que não têm o conhecimento de Jesus Cristo e a gente fica calado, não compartilha, não comunica. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? A grande comissão, meus queridos, não é um chamado para um novo plano de ação, mas o desenvolvimento do próprio método da missão de Jesus. Jesus viveu para proclamar Deus ao mundo, para revelar o amor de Deus onde quer que ele estivesse. Quantas maravilhas ele operou em Cafarnaum. Multidões seguiram a Jesus. Mas por que as multidões seguiam a Jesus? Porque Jesus tinha as boas novas que as multidões necessitavam. Jesus tinha a paz que as multidões desejavam. Jesus tinha a cura que o doente necessitava. Jesus tinha a resposta para muitos corações aflitos. Jesus tinha sobre si o poder e a unção do Espírito Santo para libertar cativos, para curar enfermos, para expulsar demônios, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele atraiu multidões
pelo poder de Deus. Ele não usou, como o apóstolo Paulo diz, que não usou palavras persuasivas de sabedoria humana para atrair multidões. Jesus manifestou o poder de Deus. Jesus trouxe o céu às multidões. Jesus revelou o Pai às multidões. E se nós também quisermos cumprir a grande comissão, nós temos que depender do Espírito Santo. Nós temos que nos alimentar da palavra, comer da palavra, se fortalecer na palavra, confiar na palavra, ter a plena certeza de fé que a palavra de Deus é semente poderosa, é semente viva. Onde ela cai, ela germina. Não existe um único terreno onde a palavra de Deus não possa germinar. Ela só não germina onde os pássaros comem da semente. Então nós precisamos saber que essa palavra de Deus é para ser proclamada, porque foi a palavra que Jesus proclamou. É certo que não são muitos os chamados para pastorear uma grande congregação, ou mesmo ensinar numa classe, mas todos são chamados a participar na tarefa de fazer discípulos. Queridos, na tarefa de fazer discípulos, ninguém fica de fora. Ninguém é isento diante de Deus. Na tarefa de fazer discípulos, todos nós que somos lavados pelo sangue do Cordeiro, já está comprometido desde o dia que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. É necessário que nós nos convertamos a isso. É a missão de Jesus que temos que realizar. Temos que ter identidade com essa missão. Olha, a grande comissão de Cristo, que está no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, e no Evangelho de João e em Atos dos Apóstolos, esta grande comissão de Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, o Senhor da igreja, é o maior plano já apresentado aos homens, pela maior pessoa que viveu, concernente ao maior poder já revelado, e com a maior promessa que já foi registrada. Diga aleluia. Aleluia. Essa é a grande comissão. Não existe outro plano maior. Esse é o plano de Deus. É que nós façamos a grande comissão. As pessoas serão salvas pela pregação do Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? As boas novas do Evangelho devem ser anunciadas em todo lugar. Toda criatura deve ouvir as boas novas do Evangelho. E o que são as boas novas do Evangelho? Em resumo, Jesus veio ao mundo, enviado pelo Deus Todo-Poderoso, como seu único filho, para morrer na cruz do Calvário e nos dar vida eterna. As boas novas do Evangelho fala
de Jesus, quem Ele é. Fala do que Ele fez e fala do que Ele fará. Então nós precisamos proclamar que Jesus é o Salvador do mundo. Nós precisamos proclamar que Ele morreu na cruz do Calvário e já estabeleceu a nossa salvação. Nós precisamos declarar que Ele foi sepultado, mas não ficou na sepultura. Ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos. Nós precisamos também declarar que Jesus voltou para o céu e Ele está sentado à direita de Deus Pai nas alturas. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele carrega nas suas mãos as chaves da morte e do inferno, porque na cruz Ele destruiu a morte e na cruz Ele destruiu o inferno. Ele derrotou com Satanás e as suas hostes. Nós temos que proclamar, meus amados, que esse Jesus que está na glória, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E esse Jesus que está na glória, Ele é o nosso intercessor. Mas Ele não permanecerá lá. Ele voltará para nos buscar. Porque a redenção que Jesus fez na cruz será concretizada na nossa vida quando Ele vier nos buscar. E está próximo, breve a trombeta tocará. Aleluia, glória ao Senhor. Queridos, nós temos alguns homens na Bíblia que se identificaram com a missão que recebeu do Senhor. O nosso pai na fé, Abraão, ele se identificou com a missão. Ele recebeu uma missão dada por Deus. Deus se revelou a Abraão em Ur dos Caldeus e deu uma ordem a ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus disse: eu te abençoarei, te engrandecerei um nome, tu serás uma bênção, Abraão. Eu vou abençoar quem abençoar você, e eu vou amaldiçoar quem amaldiçoar você. E quando você chegar no livro de Hebreus, você vai ter um relato poderoso, feito pelo Espírito Santo, da pessoa de Abraão, porque ele se identificou com a missão que Deus lhe entregou. Ele viveu para realizar a missão que Deus lhe entregou. E olha o que a Bíblia diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Ele não recuou, ele não retrucou, ele não perguntou, ele atentou para a ordem e ele obedeceu a Deus, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, nosso pai Abraão habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Veja que ele habitou na terra de Canaã, mas ele não tinha a escritura da terra. Ele não poderia dizer a nenhum habitante de Canaã que ele era herdeiro daquela terra. Não, ele foi conquistando pela fé, levantando altares de Deus, invocando o nome do Senhor na terra de Canaã. Mas ele viveu pela fé, ele viveu confiado na promessa do Senhor.
Ele passou essa fé para o seu filho Isaque e para o seu neto Jacó, porque Abraão sabia que em Isaque estaria a sua descendência, mas ele também sabia que no seu neto haveria uma colheita sem precedente. Amém? Então ele sabia que Isaque e Jacó eram herdeiros da mesma promessa que Deus deu a ele, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. Se nós, amados, não tomarmos a missão de Jesus como nossa missão, nós não realizaremos a missão. Porque para que realizemos a missão, nós temos que estar afinados com Deus. Temos que ouvir a Deus em etapas diferenciadas. Porque Deus não mostra todo o caminho e não dá um comando para todo o caminho. Ele vai dando comandos passo a passo. Ele vai mostrando o que devemos fazer à medida que o obedecemos. Como diz a pastora Valnice, é uma frase que ela sempre usa: basta-te cada passo para veres o quê? A glória de Deus. Então veja que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, mas Abraão, ao sair, ele não sabia que um dia Deus pediria o seu filho unigênito em sacrifício. Ele foi andando de fé em fé, de glória em glória, obedecendo cada passo. Por quê? Cada passo que Abraão obedecia, ele amadurecia. Ele conhecia a Deus. Ele conhecia mais uma faceta do Deus Todo-Poderoso. Ele estava sendo equipado para essa prova final. Foi Deus quem o equipou para que no momento que Deus pedisse Isaque, ele com certeza entregaria. Então, meus amados irmãos, nós temos que realizar a missão de Deus, mas se não houver no nosso coração predisposição para obedecer ao Senhor em cada passo, a missão não será realizada. Porque na caminhada com Deus, nessa missão, nós temos o inimigo das nossas almas. Nós temos o inimigo Satanás, que vai tentar de todas as maneiras nos tirar da rota, nos tirar do caminho, tirar a nossa fé, colocar desânimo na nossa caminhada, impedir que realizemos aquilo que Deus nos ordena realizar. Satanás vai impingir o seu medo, vai colocar dúvida, ele vai colocar no caminho pessoas para nos tirar do alvo. Por esse motivo é necessário comunhão com Deus, dependência de Deus, meditação na palavra, confiança nas promessas. Confiança nas promessas, para que a missão seja realizada, concretizada. Porque você não sabe aonde Deus vai te levar, mas quando você coloca o seu coração a
obedecer a Deus. Não importa o que Deus fala, não importa em que cidade Deus te levará, você vai dizer: eis-me aqui, eu estou disposto a fazer a tua vontade. Moisés também foi outro que se envolveu com a missão de Deus, abraçou a missão de Deus, amou profundamente o povo que ele tirou do Egito. Moisés viveu pela fé, tal como nosso pai Abraão viveu pela fé. E a missão, meu amado, é realizada em fé. A missão tem que ser realizada em fé. E a Bíblia fala, em Hebreus também, no capítulo 11, declara o seguinte: pela fé, Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Então percebam vocês quanto tempo Moisés viveu para cumprir a missão que Deus lhe confiou. Então nós temos etapas na vida de Moisés: 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos no deserto, conduzindo o povo à terra prometida. Agora, esses passos que Moisés deu foram passos de fé. Passos de fé. Moisés abraçou a missão. Moisés se identificou com a missão. Moisés se predispôs a amar aquele povo, a ser o intercessor daquele povo, a se colocar entre Deus e o povo, para que diante das atrocidades cometidas pelo povo de Israel, a ira de Deus não viesse e destruísse todo aquele povo. Foi em fé que Moisés desenvolveu a missão, cumpriu a missão. E Moisés foi preparado por Deus para enfrentar cada etapa da missão. E o segredo de Moisés estava numa comunhão com Deus. Estava num desenvolvimento de uma intimidade com Deus. A grande comissão nós iremos cumprir, mas precisamos, amados, manter a nossa comunhão com o Senhor. Precisamos crer que o Deus que nos ordenou pregar o Evangelho, Ele é poderoso para confirmar no coração das pessoas esse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você diz amém? É preciso abraçarmos a missão e nos identificarmos com a missão. A missão de Jesus é transformar vidas, é buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a nossa missão é essa: é pregar o Evangelho
para ver vidas transformadas. A nossa missão é ir ao mundo buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, as ovelhas perdidas que Deus quer no seu aprisco, que Jesus quer no seu aprisco. João 3,16 declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, Jesus sabia qual era a missão dele. Ele veio ao mundo para salvar. Ele veio ao mundo para morrer na cruz. E quando ele começa o seu ministério, debaixo do poder e da unção do Espírito Santo, ele sabe para que ele foi levantado. Quando ele chega na sinagoga de Nazaré, ele proclama Isaías 61: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Pronto, eu fui ungido pelo Espírito de Deus. Com que propósito? Libertar os cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus sabia que ele veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Porque a igreja existe no planeta Terra. Porque a igreja existe em Campina Grande. A igreja existe para proclamar as boas novas. A igreja existe para pregar o Evangelho. A igreja existe para fazer as mesmas obras de Jesus. Porque o mesmo Espírito que ungiu a Jesus, esse mesmo Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E as obras da igreja são as obras de Jesus. Por isso, quando ele nos manda fazer a grande comissão, ele diz: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Lucas 19:10 declara: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Então, se Jesus tinha consciência da sua missão, nós precisamos ter consciência da nossa missão. Porque a missão só será desenvolvida se essa consciência for gerada no nosso espírito. Se Jesus me salvou, a salvação dele não pode morrer em mim. Essa salvação tem que ser compartilhada, tem que ser proclamada. Porque eu e você fomos salvos para salvar a outros. Eu e você fomos curados para curarmos a outros. Somos nós os proclamadores deste Evangelho. Somos nós a quem Jesus declarou: vocês são sal da terra e luz do mundo. Então,
Se essa missão for encarnada em mim e em você, com certeza nós iremos desenvolver. E essa igreja já está comprometidérrima com Jesus Cristo. Essa igreja já tem realizado a missão do Senhor Jesus. Mas essa igreja não pode parar. Essa igreja tem que correr, e correr, e correr, e correr. Porque a missão desta igreja é proclamar o Evangelho. Por isso que em todas as redes, em todos os departamentos, a rede do Evangelho está sendo o quê? Anunciada, proclamada. Então a missão de Jesus, amados, é nos engajar nesta missão. Então, Jesus quer que nós sejamos engajados na mesma missão que Ele estava engajado. E você vai encontrar essa missão de Jesus em Marcos 29, 19 e 20. Você vai, ou melhor, Mateus 28, 19 e 20. Marcos 16, 15 a 18. Você vai encontrar em Lucas 24, 47 a 49. E você vai encontrar em João 20, 21. E a comissão que está em Atos 1, 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus quer que nós estejamos engajados nesta missão. Jesus deseja que todos nós que somos lavados no seu sangue, nos comprometamos com esta missão. Jesus quer que a mesma visão que Paulo teve da missão, quando se sentia responsável por esta missão, quando afirmava que o Evangelho de Jesus era o seu Evangelho, quando declarava: não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Jesus quer que aquilo que ele fez no coração de Paulo, que o levou a ser um proclamador do Evangelho em todo o lugar. Paulo viveu para anunciar o Evangelho. Nem nas prisões ele se calava. Ele diz: a palavra não está presa. Ele aproveitava todas as oportunidades para anunciar Jesus. Amém? Então, Jesus conseguiu engajar Paulo na sua missão. Será que ele não vai conseguir engajar Raquel, engajar você? Diga: vai sim. Diga: meu coração está aberto para esse engajamento. Jesus, conta comigo. Transfere a sua missão para mim, porque eu quero viver os dias que eu tenho para viver nesta terra, comprometido com a tua missão, identificado nesta missão. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Diga aleluia, glória a Deus. Com quem devemos nos identificar? Com Cristo ou com o chamado? Escute bem, amados. Nós precisamos ter essa consciência de que a obra de Jesus é trabalhar primeiro em você, é trabalhar primeiro em mim. Deus
não nos usa primeiro na sua obra. Ele investe na nossa vida para depois nos usar. Então, para que eu realize a missão de Jesus, é necessário que eu me identifique com o dono da missão, com o Senhor da missão. Com Jesus, é com Ele que eu e você temos que nos identificar. Por quê? Se Cristo vive em mim, se Cristo vive em você, se eu e você estamos crescendo no conhecimento de Jesus Cristo, se os sentimentos de Jesus estiverem no nosso coração, se a palavra de Jesus estiver sendo obedecida por mim e por você, consequentemente, eu e você iremos fazer a grande comissão. Porque a grande comissão é consequência da sua comunhão com Jesus Cristo. A grande comissão, amados, é consequência do conhecimento que você tem de Cristo. A grande comissão é consequência do valor que você dá ao que Cristo fez na cruz do Calvário, perdoando os seus pecados, mudando a sua história e lhe dando vida eterna. Quando você sabe o que Cristo fez por você, de onde Ele lhe tirou, o quanto Ele lhe transformou. Quando você olha para trás e você vê que você era um gadareno, que você era uma Madalena, que você era um Zaqueu, que você era um leproso, espiritualmente falando, e você sabe que Jesus chegou na sua vida e lhe transformou, e lhe curou, e lhe restaurou, e lhe salvou, e lhe deu vida eterna. Você não ficará calado como a mulher samaritana não ficou calada. Você não ficará omisso ao chamado, mas você terá compaixão das vidas. Você terá compaixão das pessoas que, como você no passado, andava sem luz, sem Cristo, sem salvação, sem discernir a mão direita da esquerda. E você fará como o gadareno fez. Jesus, por favor, deixe-me te acompanhar na missão. Eu quero estar próximo de ti. Eu quero fazer parte da sua equipe missionária. Aí Jesus disse: você faz parte da minha equipe missionária, só que eu tenho um lugar específico para que você proclame as boas novas. Volta para Gadara e anuncie aos teus familiares, aos teus amigos, aos teus colegas, aos teus conterrâneos o que Deus fez por ti. Então Jesus não quer ninguém calado, porque a obra que Ele fez em você, ela tem que alcançar a sua casa. Ela tem que alcançar o seu vizinho, ela tem que alcançar o seu colega, ela tem que alcançar o seu amigo, porque Jesus salvou você, porque por trás de você há uma multidão. Você diz amém? Amém. Há uma multidão. Então o apóstolo Paulo declara em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha o que ele diz: a vida que agora vivo na carne, essa vida eu vou viver na fé. De quem? A fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O apóstolo Paulo tinha uma consciência plena que era amado de Deus.
que Jesus lhe deu vida eterna. E que ele tinha que viver a vida na confiança, na certeza de que era Cristo quem vivia nele. E alguém que tem essa identificação, alguém que tem essa certeza, não vai ficar calado. Não vai ficar calado. Vai querer ver a manifestação do poder salvífico do nosso Deus em outras pessoas. O Paulo estava em Filipe, preso, depois de ser espancado. E Deus mandou um terremoto santo naquela prisão. As portas foram abertas. As correntes foram soltas. Os cadeados foram abertos pelo mover de Deus naquele lugar. Mas o carcereiro tentou um suicídio para não morrer pelas mãos dos romanos. E quando o apóstolo Paulo, sensível ao Espírito, a cadeia estava escura, mas o apóstolo Paulo estava sensível ao Espírito. Na hora que aquele carcereiro pega a espada para se matar, o apóstolo Paulo diz: não faça tal, todos estamos aqui. Quando aquele militar viu a manifestação do poder de Deus, as portas abertas, mas nenhum preso fugiu, aquele homem foi convencido do seu pecado, da sua miserabilidade. Ele foi convencido que aquela visitação ali era algo que procedia do divino. E ele declarou: que devo fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo não titubeou, proclamou com autoridade: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Queridos, essa é a receita para Campina Grande. Essa é a receita para toda a Paraíba. Essa é a receita que o povo brasileiro está precisando ouvir. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Quando nós nos identificamos com Cristo, nós temos o prazer de falar de Cristo. Nós temos o prazer de ver vidas libertas, vidas salvas, vidas transformadas, vidas restauradas. Nós vivemos para ver uma cidade inteira aos pés de Jesus. A nossa alegria é ver pessoas salvas. Porque, amado irmão, não há outro meio para que o homem seja salvo, a não ser na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A missão de Jesus é a sua missão. A missão de Jesus é a missão desta igreja. A missão de Jesus é a minha missão. E nós vamos viver nesse planeta Terra para fazer a grande comissão na dependência do Espírito Santo, sendo testemunha de Jesus em todo lugar que Ele nos levar ou que Ele nos plantar. A nossa boca vai se abrir na autoridade do Espírito Santo para proclamar que Jesus é o Senhor. As vidas aí fora estão precisando conhecer ao Senhor Jesus. As vidas que estão aí fora precisam de respostas. E, amados irmãos, o governo não vai trazer solução
ao problema do pecado. A educação também não vai trazer solução ao problema do pecado. O dinheiro, as filosofias, nada do que eu falei tem resposta para a ansiedade, para o vazio do coração do homem. Quem tem a resposta para o vazio do coração do homem é a igreja do Senhor Jesus. E nós precisamos anunciar o evangelho, porque só Jesus, unicamente Jesus, é o Senhor e o Salvador. E a Bíblia diz que debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que devamos ser salvos. Então, meus amados irmãos, vamos ousadamente, no poder do Espírito Santo, nos identificar com a missão de Jesus, tornar essa missão a nossa missão e anunciar onde quer que estejamos. Onde quer que estejamos, vamos anunciar que Jesus é o Salvador do mundo. Você diz amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Que nós sejamos revestidos de poder, de autoridade, de ousadia. E não cansemos de proclamar quem é Jesus. Porque, amado irmão, amada irmã, você não sabe qual é a semente que vai prosperar. Semeia a semente. Semeia a semente. Semeia a semente. E o Espírito se responsabiliza pelas sementes que você tem semeado. Essas sementes da palavra de Deus, elas não voltarão para Deus vazia. Abra a sua boca na autoridade do Espírito Santo e proclame Jesus. Que Deus nos abençoe. Aleluia.